Olá, bom dia. Hoje é 16 de março de 2024. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 144, Atos 19, versículo 30. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos, porque o povo estava muito alvoroçado, estavam muito estavam irados, alvoroçados, e o povo receava que eles quisessem fazer mal a Paulo, então não permitiu Paulo se apresentar ao povo. Também alguns dos principais da Ásia. Então tinha algum dos principais da Ásia que tinha condições e que tinha autoridade. Também alguns não deixaram Paulo se apresentar ao povo, receando que o povo fizesse mal a ele. Quem eram seus amigos lhe rogaram que não se apresentasse ao teatro. Então os amigos de Paulo disseram, não se apresenta ao teatro, que tal e tal, porque o alvoroço estava muito grande. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinha ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, e pelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão de estar ao povo. Então Alexandre queria dar razão, explicar o porquê que o ajuntamento aconteceu. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a deusa dos Efésios. Então entenda só, esse acontecimento aqui foi um acontecimento muito forte, muito histórico em Éfeso. Foi um acontecimento muito histórico em Éfeso. Então tiraram Alexandre dentro da multidão. Alexandre estava no meio da multidão, pegaram Alexandre para poder falar acerca do ajuntamento, daquela confusão que estava tendo naquele dia. Então tiraram Alexandre dentro da multidão e pedindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão de estar o povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a deusa dos Efésios. Então, a deusa dos Efésios, a deusa Diana, era uma deusa que representava o campo e os bosques. Então, Deus abençoe você e sua família. Então, ninguém, nenhum apóstolo, nenhum discípulo estava se levantando contra a deusa Diana. Entenda só. O que aconteceu é que eles falaram e mostraram os mandamentos, os ensinamentos de Jesus Cristo, a maneira de servir a Jesus e adorar Jesus e a Deus. Isso fazia eles acreditarem que deveriam deixar aqueles costumes, aquelas práticas e seguir ao Deus verdadeiro e ao Filho dele. E simplesmente o ajuntamento aconteceu por causa disso. As pessoas, elas não deixavam de comprar os níquelos de Diana, no caso as imagenzinhas, não porque Paulo mandava, não porque Paulo convencia, mas em primeiro lugar quem convencia era o Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem, a mulher, o jovem, a criança, do pecado, da verdade e do juízo, entendeu? Então Paulo simplesmente estava representando Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então Paulo não estava se levantando de maneira alguma contra a deusa Diana, nem contra nenhum dos Efésios, do povo de Éfeso, nem contra nenhum da Grécia. Então a deusa Diana era uma deusa que representava o campo e o bosque. Então a deusa Diana era também era conferente à deusa Artemis, que era a deusa dos gregos. Então os gregos tinham a deusa Artemis e os efésios, o povo de Éfeso, tinha a deusa Diana. Então a deusa Diana era uma deusa do campo e do bosque. E, representava também a deusa Artemis, que era dos gregos. Então eles, quando Paulo explicou os mandamentos de Jesus, o caminho da salvação, entenda só isso, eles viram que eles foram convencidos pelo Espírito Santo, por Deus e por Jesus, a seguir a Jesus, entendeu? Não foi Paulo que convenceu em primeiro lugar, mas o Espírito Santo. Entenda que o povo de Éfeso, é que dizer, esse tem convencido. Paulo tem convencido a quase toda a Ásia a se afastar
dos costumes da deusa Diana e de comprar os iníquos do templo. No caso, o templo da deusa Diana. Só que não era Paulo, era o Espírito Santo que convencia as pessoas que o caminho certo era Jesus. E aquilo que eles estavam fazendo não era certo, simplesmente era isso que acontecia. Então aconteceu todo esse ajuntamento. Então depois o que foi que aconteceu? Eles pensaram, refletiram e viram que Paulo não tinha culpa. Que era o agir do Pai Celestial, do Filho dele e do Espírito dele. Aí foi que eles foram e não fizeram nada a Paulo nem os demais. Então Deus abençoe você e sua família. Quando a pessoa entende e compreende as coisas de Deus, a pessoa simplesmente mantém o equilíbrio. De não fazer coisas erradas, coisas mal com ninguém, por causa de religião alguma ou de ensinamento algum. Simplesmente quem quer seguir determinada religião, siga. Quem quer seguir outra, siga. Quem quer fazer a vontade de Deus, faça. Quem não quer, infelizmente não faça. Sempre lembre que tem um livre-arbítrio. A pessoa é uma coisa quando quer, quando escolhe. Nem Deus ele toca no livre-arbítrio da pessoa. Simplesmente Paulo mostrava a palavra e eles eram esclarecidos. Conhecereis a verdade vos libertará. Então ele se libertava de uma coisa e seguiu o caminho certo. Simplesmente isso. Eu vou mostrar para você nos próximos vídeos. Eu vou mostrar para você o que é que acontecia no templo de Diana. Algo terrível. Que eu acho que se fosse com você, com seus filhos, com seus netos, ou com alguém da sua família, alguém que você gosta, você não ia gostar de maneira alguma. E uma das igrejas que fez mais maldade contra o povo que crê em Deus e em Jesus Cristo foi a igreja católica. No início, matava, mandava matar, mandava fazer tudo que não presta, tudo que era ruim. No princípio, no começo de tudo, há um século atrás, era só destruição. Mandava queimar os outros, matar os outros, massacrava os outros. Hoje ainda tem, graças a Deus, tem a justiça, né? Tem polícia militar, civil, federal, tem os magistrados, tem os tribunais, tem os juízes que são justos hoje. Naquele tempo não tinha, hoje tem.